Dynamo ou Grasshoppers? Qual o melhor? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso. E se você está vendo esse vídeo, eu gostaria que você clicasse no botãozinho de compartilhar e mandasse esse vídeo para alguém que você sabe que se interessa por esse assunto, que tem dúvidas e que esse vídeo pode ser interessante para ele, beleza? Então vamos lá. Eu acho que antes da gente pensar qual o melhor, Dynamo, Grasshoppers para você, a gente tem que definir o que são essas duas ferramentas. Então o Dynamo, ele é uma ferramenta de programação visual para o Revit, tá? Então ele expande e permite que você faça automações, entre várias outras coisas, dentro do Revit, tá? O Dynamo ele não só tem para o Revit, mas a gente está falando aqui mais no âmbito de arquitetura, né? Arquitetura e engenharia. Mas também nós temos o Dynamo para Civil 3D, nós temos o Dynamo para Advanced Steel, enfim, para outros softwares da Autodesk. Mas vamos focar aqui em Dynamo Revit, que é o Dynamo para o Revit. E o que é o Grasshoppers? O Grasshoppers ele é uma ferramenta de programação visual para o software Rhino. Rhino ou Rhinoceros, que é um software de modelagem 3D. E aí, esse Rhino, as pessoas precisam entender que ele não é um software específico para arquitetura. O pessoal de joias, de design de joias usa, o pessoal modela carro, o pessoal modela qualquer coisa, porque é um software de modelagem 3D, certo? Só que esse Rhino, os grandes escritórios de arquitetura do mundo, eles utilizam. Escritórios como Big, Zaha Hadid, Frank Gehry, Foster. Então, assim, todos eles utilizam na concepção dos edifícios o Rhino, porque ele é um software que tem muito recurso de modelagem 3D e ele é muito bom nisso. Ele é um dos melhores softwares do mercado em relação a você modelar algo em 3D. Então, e o Grasshoppers, ele funciona como o Dynamo funciona para o Revit e o Grasshoppers funciona para o Rhino, tá? Onde você pode criar as definições, né, que no Grasshoppers o pessoal chama de definições, que vão justamente executar ali, ou você pode, tem aquela questão da arquitetura paramétrica, então você pode criar uma geometria onde através da mudança de parâmetros você pode ter outros resultados e assim deixa a modelagem paramétrica, tá? Então beleza. Então, qual o melhor? É o seguinte, como para 95% da realidade dos escritórios do Brasil e talvez do mundo, eu não diria do mundo, mas eu diria do Brasil, 95% ou mais, a nossa realidade é o seguinte, os escritórios não estão usando o Rhino para concepção dos modelos, tá? Isso é uma coisa mais avançada, isso é uma coisa que demanda mais investimento. E os projetos geralmente são projetos bem mais complexos para justificar você investir no Rhino. Eu estou falando, na minha opinião, o que acontece no Brasil. Eu acho que é um investimento que você tem que fazer tanto de software quanto de pessoas capacitadas para mexer nisso. E eu acho que é um investimento que 95% dos escritórios do Brasil eles não fazem, não vão fazer, tá? Por quê? Porque a maioria deles já consegue resolver os seus problemas com o Revit e com outros softwares de modelagem até mais simples, como por exemplo, temos até o Formit aí hoje, onde você consegue fazer uma geometria e você consegue fazer esses estudos, ou até o próprio Dynamo, você já consegue fazer estudos ali de viabilidade com geometrias até complexas muitas vezes, e de uma forma onde você trabalha já ali dentro realmente só do Revit. Então, assim, eu acho que se você é um escritório que você só usa o Revit, o Dynamo ele vai ser a melhor opção para você. Por quê? Porque para você utilizar o Grasshoppers e o Rhino, para você utilizar o Grasshoppers, você vai precisar inserir mais um software aí no seu leque de ferramentas, que é o Rhino, tá? Então, assim, para a realidade do Brasil e talvez a maioria dos escritórios de arquitetura do mundo, a melhor solução que você tem, se você usa Revit, a melhor solução que você tem é o Dynamo, tá? E aí, vamos lá. Se você é um escritório que você usa o Rhino, então você tem projetos com geometria muito mais complexa e tal, enfim, você quis inserir o Rhino aí dentro do seu leque de atuação, de ferramentas. E aí você vai sim conseguir utilizar o Grasshoppers, e o Grasshoppers ele vai expandir ainda mais as possibilidades aí do Rhino
e vai deixar o teu fluxo de trabalho muito mais inteligente, muito mais completo, beleza? E aí, claro, se você usa o Rhino, então você precisa utilizar o Grasshoppers, porque ele vai ser o melhor software para te ajudar dentro do Rhino, tá? Então é isso. Então, basicamente, eu quero que você entenda isso. São softwares que funcionam de acordo com o seu fluxo de trabalho. E aí nós temos agora uma novidade que muda um pouquinho, quer dizer, não é que muda um pouquinho, mas ele ajuda a quem usa o Rhino e quem usa o Revit, tá? Que é o programa Rhino Inside Revit. Você baixa uma espécie de plugin para o Revit e você tem que ter o Rhino instalado e aí ele permite que você rode dentro do Revit o Rhino, a API do Rhino, né? E o Grasshoppers. Então você consegue utilizar, através desse programa, você consegue utilizar o Grasshoppers como se fosse o Dynamo, onde o Grasshoppers está interagindo diretamente no ambiente do Revit. E aí, esse programa Rhino Inside Revit, ele tem ferramentas, o Grasshoppers ele fica com a abinha lá chamada Revit, e ele tem ferramentas específicas que reconhecem os elementos do Revit e trabalham diretamente com esses elementos. E isso é muito foda. Isso é uma mudança de jogo muito interessante para quem já usa o Rhino, nos seus fluxos de trabalho e para quem quer melhorar esse fluxo de trabalho, porque ao invés de você exportar um arquivo do Rhino e importar no Revit ou alguma coisa desse tipo, não, você já abre o Rhino e o Grasshoppers dentro do Revit. Então isso é massa. E aí, para fechar esse vídeo, a minha opinião sincera sobre isso é o seguinte: um escritório hoje que não usa o Rhino e ele quer, por exemplo, utilizar programação visual, ele quer utilizar, enfim, ele quer melhorar os seus processos. Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o Dynamo, porque para você utilizar o Rhino Inside Revit, temos duas coisas aqui que a gente precisa destacar. Primeiramente, o Rhino Inside Revit é um programa que está muito no começo, então tem muita coisa ainda a se desenvolver, muita coisa ainda a fazer. Então, ele não vai atender todas as suas necessidades como o Dynamo, que já está no jogo aí há muito mais tempo e muito mais focado diretamente aí no Revit, tá? Então, se você hoje usa o Revit e quer melhorar seus fluxos de trabalho, a sua resposta é o Dynamo. A sua resposta é focar no Dynamo. Caso você queira, você já use o Rhino e você ou queira entrar no Rhino e dizer, caramba, eu quero melhorar meus estudos 3D, eu quero evoluir, eu quero inserir o Rhino aí na minha gama aí de ferramentas. Então você vai conseguir tirar muito proveito desse Rhino Inside Revit, tá? Então, gente, eu espero que eu tenha deixado claro aqui. Deixa aqui nos comentários a sua pergunta, os seus comentários, a sua opinião sobre isso, que é um assunto bem legal, beleza?